A gente já mandou um vídeo, resumão, mas é mais a dinâmica do negócio. Agora a gente vai fazer um puta no seminário, você vai assistir essa porra desse vídeo, sem ofensas. Só que dessa vez quem vai fazer assim não é, porque eles pensam que eu tô a fazer, eu não chamo necessidade, mas eu acho que quanto mais melhor, ele tá afim, ele vai falar sobre briófitas e plantas, então presta atenção, decora o que ele vai falar e é isso. Eu vou falar primeiramente sobre as algas, que é como tudo começou. Uma alga que muita gente diz não é uma planta. As algas, você pode falar assim, mas a alga ela é uma planta porque ela tem folhas. Pode pegar ali, não. Tá bom. Vai se fuder, Léo. A alga ela não tem folhas e ela não tem nada tão complexo como uma planta. Ela é basicamente feita de talos, que são chamados de talófitas, que é tudo onde ela é composta. E a evolução se deu através das briófitas, que são os musgos e esses verniques, que são musgos também. As briófitas, elas já conseguem sair inteiramente da água, mas ela ainda vive em ambiente muito úmido, porque como as algas, a reprodução das briófitas ainda se dá através da água, pelos esporos. Elas liberam esporos na água e daí cresce uma outra plantinha. Eu não vou entrar em muito detalhe, mas é isso. As briófitas, elas não possuem vasos condutores, elas não possuem vasos condutores, elas só levantam a água assim, tentam levantar. Por isso que elas são pequenas, elas não são grandes, porque elas não conseguem formar uma estrutura para elas aumentarem de tamanho. As raízes delas são muito pequenas. Os rizomas são os rizomas. Essas são as briófitas, que foram a primeira parte da evolução. A segunda parte da evolução se veio com as pteridófitas, que são as samambaias. As samambaias, elas já são bem mais complexas do que as briófitas. Elas já são vasculares, elas já possuem vasos, elas já fazem fotossíntese. As pteridófitas, as samambaias, elas já têm dois canais, que é o xilema e o floema. O xilema, ele transporta a seiva bruta, que são os minerais e a água que ela extrai da terra com as raízes. E o floema, ela é a glicose, que é o alimento da planta, que é produzido na fotossíntese, que também... Eu não vou explicar a fotossíntese, muito complexa a fotossíntese. É isso. E as samambaias, a forma de reprodução dela também é por esporulação. Ela libera esporos, daí esses esporos liberam um troço assim, que dentro dele tem os gametas, que é o ovócito e o gametófito. Daí eles se fundem e cria outra samambaia. Depois das samambaias vieram as gimnospermas, que são pinheiro do Paraná, basicamente, pinhão. Daí a diferença da próxima espécie que a gente vai falar, que é as angiospermas, é que as gimnospermas, elas têm fruto já. Essa planta, a árvore já produz fruto, só que já produz semente, mas não produz o fruto. A semente dela é considerada como uma semente nua. O pinhão, por exemplo, ele tem aquela casquinha só, e dentro dele, é uma raizinha que tem dentro dele, aquilo lá é o embrião que vai dar origem a uma nova araucária. Tudo aquilo que a gente come é alimento, é nutriente para o embrião crescer e virar uma outra araucária. As angiospermas, outra coisa, antes de ir, as gimnospermas, a forma de reprodução delas se dá através do ar. Então, o pinheiro fêmea libera o macho libera os hormônios, que são como se fosse um pólen, no ar. Esse pólen vai através das árvores, chega no pinheiro, que é fêmea, e daí ela fecunda e dá o pinhão. É isso, basicamente isso, as gimnospermas. As angiospermas, elas já produzem fruto, ou seja, tem a semente e ele produz um fruto em volta, que é abacate, mamão, tomate é fruto. E
nesses aí, a maior diferença mesmo é a diferença de reprodução. Porque, por exemplo, as angiospermas que produzem fruto normalmente deixam a semente dentro do fruto, com o embrião. Então, por exemplo, a arara azul, ela vai lá, ela come o fruto e ela sai voando. E no meio do caminho ela carga e a semente cai ali. Então, por isso que é a maior diferença de reprodução, porque ela espalha muito bem as sementes. E daí também tem as angiospermas que possuem a flor. Por exemplo, rosa, qualquer coisa que tem uma flor assim que seja colorida é a angiosperma, porque elas fazem isso para atrair polinizadores. Daí os polinizadores vão lá, polinizam a outra e assim eles ficam fazendo a reprodução delas. De forma que se espalha muito mais assim do que, por exemplo, a samambaia, que só era em volta delas. E esse é um resumo. Então, eu explico muito sobre as plantas. Você vai ter que entender, pelo menos a maioria, a sequência, os nomes. Alga, briófita, samambaia, que é pteridófita, as gimnospermas e depois as angiospermas. Entender por cima, assim, do que ele falou, tentar pegar as partes mais importantes e aplicar isso para poder dizer como que funciona o funcionamento humano. Por que é importante a gente entender as plantas? É importante entender as plantas porque a gente entende a nossa alimentação, como que evolui os seres humanos, como os seres vivos. Eu estou errado? Não. Se eu estou errado, então tá ótimo, porque significa que eu tô certo. Basicamente você decora tudo que ele falou, ai. Não. Então, a ideia é essa. Pegar a maioria do que ele falou, ainda que termina em frutos, começa em algas, vira uma coisa simples, vira depois uma samambaia, que é pteridófitas, que são plantas um pouquinho mais avançadas, as pteridófitas viram árvores grandes, então é a quarta geração de plantas, são as árvores. E como que a gente faz para entender que cada um é cada isso? Como que cada um é cada isso? Porque você pega o que a gente tem agora, que é o tomate, o abacate, que ele disse, e você entende que ele surgiu que ele é um gimnosperma, ele surgiu de um gimnosperma, nos genes dele, filogenia, existe uma filogenia, eu vou dar esse nome para você, você vai ter que falar esse nome, filogenia existe e tem que ser falado sobre ela. A partir da filogenia você tem que entender que ela evolui, ela não evolui não, ela desevolui do abacate e do tomate para uma planta anterior, que era o pinhão e era uma semente, que era sementes nuas, do pinhão para as sementes nuas para as samambaias para musgos, dos musgos para as algas, para a gente entender como que existiu as plantas, como que elas existem, como que elas funcionam. Algas não são plantas, começam dos musgos. Qualquer coisa eu te ajudo, fica tranquilo, eu vou estar aqui para te ajudar, eu vou anotar no quadro. Então, põe em mente, põe em prática a ideia de falar, tenta explicar para alguém, tenta falar para alguém como é que funciona. Beijo, tchau, se liga, tira bem no trabalho.